Deixa eu vir para cá, porque o Prisco Paraíso já chegou. Boa tarde, Prisco, Boa tarde, tudo bem? Sibeli, tudo bem? Prisco, nós mostramos aí uma imagem bem emblemática, o governador Carlos Moisés, o secretário de Segurança Pública, né? E também o prefeito Jean Loureiro. Isso diz algo a mais? Pode dizer algo sobre o aspecto político e eleitoral. Claro, o governador, que teve uma grande votação em Florianópolis no pleito de 2018 para governador, deseja eleger o prefeito. E pelas conversas de bastidores, já está muito bem encaminhada a candidatura de quem? Justamente do coronel Araújo Gomes, comandante da Polícia Militar e respondendo pela Secretaria de Segurança Pública em Santa Catarina. E qual o adversário maior de Araújo Gomes, hipoteticamente falando? É o atual prefeito, Jean Loureiro, que é candidato à reeleição. Os três presentes no lançamento da Operação Veraneio. Moisés fechadíssimo com Araújo Gomes, para tentar colocá-lo no segundo turno, preferencialmente elegê-lo prefeito. Contra quem? Contra Jean Loureiro, que uma vez reeleito, seria o adversário direto justamente de Carlos Moisés em 2022, na corrida estadual. Prisco, outro assunto que a gente gostaria muito que você comentasse é a Chapecoense. A gente teve uma novidade agora, a gente sabe que as famílias ainda não receberam, né, nenhuma das indenizações requeridas para tantos órgãos que estão sendo solicitados, e agora a gente sabe que vai ter essa CPI. Deve ajudar, de fato, as famílias Sem dúvida, chegarem Sibeli, lá? muito bem colocado. É uma novela sem fim. É um absoluto desrespeito com os familiares das 71 vítimas do acidente do avião que conduzia a delegação, jornalistas, dirigentes de futebol para a grande final da Sul-Americana. É preciso uma definição. O próprio clube, a Chapecoense, precisa se posicionar firmemente. E mais do que isso, as seguradoras, a justiça, é um conjunto. E as coisas estão se atropelando, procrastinação aqui, adiamento ali, e os familiares das vítimas, como ficam? Por isso, pertinente a iniciativa do senador Jorginho Melo, que vai presidir essa CPI, autoria sua, e vai ser instalada na próxima terça-feira, em Brasília, no Senado da República. Quem sabe, Sibeli, agora com essa CPI, na pressão política e parlamentar, possam os responsáveis pela situação e pelo desenlace possam se acelerar até em respeito aos familiares das vítimas. Com certeza, né, Prisco? Nós sabemos que é complexo, já que são vários países envolvidos, até para poder requerer as indenizações. É complexo, mas se houver vontade, a coisa anda, né? E agora a gente acompanha, então, a instalação dessa CPI. Vamos isso falar aí. um pouquinho de economia? Vamos lá. A gente tem o anúncio, né, da queda da taxa Selic, que é a taxa básica de juros no país, a mãe, né, da economia. E agora os impactos, Prisco, para a dona de casa, para quem está em casa, para os investimentos. Como é que fica? Muito bem. Cris, vamos ao primeiro telão, Sibeli. Aqui, primeiro a nota de crédito do Brasil. Né? Era estável e foi para positiva. Ou seja, uma perspectiva futura favorável. Isso resultado de quê? Reformas constitucionais, a primeira já aprovada, a da Previdência, no governo Michel Temer já havia ocorrido a trabalhista, a liberdade econômica, a queda da taxa de juros, o controle da inflação, é um conjunto de fatores. E aqui, mais diretamente no próximo telão, a queda da taxa de juros. Não, o outro telão, esse é do próximo assunto. Enquanto vem o telão, eu relembro o seguinte, o Banco Central iniciou essa série histórica da taxa de juros em 1996. E com a decisão do Copom ontem, em relação à taxa Selic, que baixou de 5% para 4,5%, nós temos agora a menor taxa de juros da história do Brasil desde o início dessa série.
é algo absolutamente importante para o andamento da economia. Nós tínhamos, só para se ter uma ideia, aqui em 2016, onde chegamos, Cibele, à taxa mais elevada, ali na transição entre a queda de Dilma Rousseff e a investidura de Michel Temer, nós chegamos a 16,25%. E hoje, 4,5%. 2/3 de queda. E isso gera o quê? Respondendo mais diretamente à sua pergunta, Cibele, isso gera apetite para investimento. Aquele que tem din-din, dinheiro, ao invés de aplicar na bolsa, ao invés de fazer investimento financeiro, vai fazer o quê? Investimento de obras, vai investir no país. Isso vai fazer a roda girar, isso vai gerar renda, vai gerar emprego e a economia começa a andar com desenvolvimento e crescimento econômico. Isso é fundamental. O governo Bolsonaro está no caminho certo. É bem verdade que deu uma puxadinha no freio de arrumação. A reforma administrativa foi, mas não se falou mais nela. Tem a tributária, que também está sendo objeto de negociação. Por que deram uma segurada? Em função da instabilidade nos países vizinhos da América do Sul. Chile, particularmente, até Venezuela, ficaram preocupados de que, eventualmente, o avanço dessas reformas pudessem gerar aí uma manifestação de rua popular. Então, para esse final de ano nada mais acontece, mas no início do ano que vem a equipe pilotada por Paulo Guedes volta a colocar o pé no acelerador e o país está no caminho certo, sim, Cibele. E a gente conversou agora há pouco, o Prisco, com o Paulo Felipe, nosso consultor financeiro Certo. no quadro Boleto Pago, e eu até perguntei para ele rapidinho, a taxa Selic? Ele falou, ano que vem deve se manter. A tendência Então a é essa. expectativa é que se mantenha, não fique mais nesse sobe e desce. Foi até bom tu ter colocado isso, porque desde o governo Michel Temer, ela está em declínio. Só que agora, pelo visto, pelo que sinalizou ontem o Banco Central, dá uma estabilizada no 4,5%, o que já é uma belíssima base. Prisco, a gente teve uma aprovação importante de um pacote anticrime. Sem dúvida. Ele prevê mais rigidez, né, para os crimes. Muito mais para os criminosos, para os bandidos, para as organizações criminosas, e é por aí. Tem que apertar, tem que emparedar bandido e meliante. Agora sim, aquele telão, Cris, do presidente Jair Bolsonaro, que vai receber a lei que já havia sido aprovada na Câmara e foi ontem à noite no Senado, sem mudança, portanto, vai direto para a sanção presidencial. Um trabalho que se deve ao ministro Sérgio Moro, que apresentou o seu projeto, mas também foram utilizados subsídios do ex-ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foi uma composição das duas peças. Tivemos aí avanços indiscutíveis, eu vou citar só alguns deles, até porque já estamos com o tempo avançado, que são os seguintes detalhes. Primeiro, a questão do bandido perigoso. Antigamente ele podia ficar, ou na legislação anterior, poderia ficar apenas 1 ano em presídio federal de segurança máxima. Agora pode ficar 3 anos, renováveis por mais 3. Outra questão, a pena privativa de liberdade. O teto era 30 anos, vai para 40 anos. Crimes hediondos. O cidadão poderia ter liberdade condicional, não tem mais. Então, questão da prescrição, também houve avanço. Foram vários outros avanços indiscutíveis e isso é muito bom para o país. Só ficou de fora, Cibele, a questão da prisão após condenação em segunda instância. Mas isso a gente vem falando aqui há muito tempo, vai ficar para o ano que vem e eu detalho isso amanhã, porque a Vera está me pressionando para encerrar o comentário. E tem mais do Cláudio Prisco Paraíso no SBT News. Tá Obrigada, bom, Cibele? Prisco. Chegando já, Marista. Chegando, Prisco.